Vamos explicar para os visitantes, para os irmãos que já têm acompanhado essa série de pregações chamada Os 7 Cs da História. Por que 7 Cs? São 7 letras Cs que resumem os marcos da história da humanidade de acordo com Deus, na perspectiva do Criador e daquele que criou todas as coisas. Então é assim que nós estamos caminhando, vendo a história dessa maneira. E nós vemos, irmãos, desses 7 Cs da história, 5 até o momento. Esses 5 Cs que os irmãos têm acompanhado. Primeiro, a criação. A criação de tudo que nós vimos, de tudo que nós percebemos. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, Deus concluiu ao finalizar a criação em 6 dias literais, e no 7º ele descansou, e após o 6º dia Deus disse tudo quanto tinha feito e era muito bom. Gênesis 1, 31. Era um mundo perfeito, sem pecado, mas aí o pecado entra no próximo C, chamado corrupção. Em Gênesis 2, 17, Deus deu uma única ordem, que não havia nenhuma ordem, os 10 mandamentos não existiam ainda, mas Deus disse para Adão e Eva, colocados no jardim perfeito do Éden, disse para eles comerem de qualquer fruta que ele criou lá, de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ele disse em 2,17 de Gênesis, que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pela desobediência do primeiro casal, eles então recorreram da consequência da desobediência. A morte entrou na humanidade e a morte afetou toda a criação. Depois nós vimos a terceira letra C, que é a catástrofe, se referindo à enchente universal. Não foi uma enchente local, irmãos, foi universal. Você vê vestígios até hoje ao redor do planeta Terra de locais onde houve uma devastação. Em culturas antigas da civilização humana, nós vimos histórias a respeito de uma enchente, de um grande dilúvio que aconteceu. Culturas da Ásia, da África vão contar essa mesma história, com detalhes e mudanças, porque o pecado afeta até as versões das pessoas. Mas o fato aconteceu. A catástrofe. Deus então disse que traria o dilúvio. Em 2 de Pedro 2,5, Deus disse: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Porque as pessoas viviam muito e pecavam muito, o mal se multiplicara a ponto de Deus decidir exterminar a sua criação com a enchente, com o dilúvio universal. Então, dessa enchente, somente Noé e a família sobreviveram, somente os animais que ali entraram na arca sobreviveram. E dessa família, toda a população do mundo foi repopulada. Eu e você, irmãos, com nossas características físicas que temos, que somos diferentes, graças a Deus por isso, amém? Ainda bem que nem todo mundo é igual a mim, nem todo mundo é igual a você, nós somos diferentes, Deus é criativo. E nós descendemos dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E todos nós temos em comum é que somos da raça humana. Não existe raças, como a ciência ou a evolução apregoa por aí. Nós somos da raça humana, nós temos etnias diferentes, e nós, como raça humana, somos caídos, somos decaídos, corruptos por causa do pecado. E então, quando nós nos multiplicamos através dos filhos de Noé, saindo da arca, Deus deu a ordem, repetiu a ordem: povoai a terra, multiplicai, espalhai na terra. Só que mais uma vez a humanidade quis desobedecer. Ao invés de espalhar, eles quiseram se juntar, construir uma cidade, uma grande torre. E lá na área de Iraque, na região conhecida hoje provavelmente como Babilônia, foi tentada a construção da Torre de Babel, que quer dizer Torre da Confusão. Lá foi quando Deus dividiu as línguas, os idiomas, para que as pessoas fossem frustradas no plano em desobediência a Deus. Então Gênesis 11 vai falar sobre isso. E Deus, ele é categórico em falar que ele quer que o povo se espalhe. E o povo se espalhou. E nós sabemos até hoje por que as pessoas falam línguas diferentes em países diferentes. Começou aqui. E todos os povos, os continentes foram se multiplicando, foram se expandindo e enchendo por causa desse grande evento aqui. Então, as tábuas das nações você encontra em Gênesis capítulo 10, onde todas as etnias, todos os grupos da humanidade, da raça humana, se espalharam para formar os continentes ou os países que nós conhecemos até hoje. Daí, irmãos,
Nós comentamos e falamos na semana passada sobre a boa notícia que começa, porque até então era só uma notícia, né, irmãos? A criação perfeita começa a entrar em decadência, corrupção, catástrofe, confusão. Agora a boa notícia na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus Filho que encarnou, que veio aqui como homem, ele veio trazer esperança. Ele foi prometido no Velho Testamento. Ele foi exemplificado através de um cordeiro que foi morto logo em Gênesis. E todo o sistema de sacrifício do Velho Testamento, exemplificando e mostrando a pessoa de Jesus Cristo, até que Jesus Cristo de fato veio como o único cordeiro que João disse em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo então veio cumprir isso. Nós falamos da vinda de Jesus, da encarnação, quando ele se tornou carne, 100% Deus, Deus Filho, 100% homem. Foi isso que aconteceu. Hoje nós vamos falar sobre a cruz. É este ser, o sexto ser dos 7 dessa visão bíblica. Eu gostaria de convidar o irmão Samuel. Ele vai fazer a leitura que os irmãos podem estar seguindo com seus olhos aqui na tela, mas o irmão Samuel vai estar lendo Mateus 27, do 34 até o 54. Deram-lhe de beber vinagre, misturando com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando fortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram-se entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. E assentados o guardaram ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam nele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destrói os templos, e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, como os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, disseram: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-me agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram também em seu rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Desta hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: ali, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu-se em vinagre. Embebeu-se em vinagre, e pondo-a numa cana,
dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurão e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, disseram: grande temor. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Samuel, pela leitura. É impossível, irmãos, tentar quebrar essa história em partes. Esse final aqui da vida de Jesus Cristo tem que ser contado com todo o drama, com toda a emoção que ela carrega em si. E eu gostaria de dividir a mensagem em partes, mas não a leitura do texto, da palavra de Deus. Quando nós vemos essa situação aqui, irmãos, de Jesus Cristo chegar nesse ponto, dele pagar o preço, morrendo na cruz do Calvário, o sofrimento que ele passou, tudo isso que ele passou, irmãos, tem todo um significado que é vindo desde o Velho Testamento até chegar nesse ponto aqui. Eu gostaria de realçar para os irmãos que a cruz de Jesus Cristo é o símbolo do cristianismo, mas não a cruz que tem a imagem ou a pessoa pendurada, mas a cruz vazia, a cruz em que não tem mais ninguém lá. Nós sabemos que Jesus Cristo não ficou na cruz. Nós vamos explicar aqui hoje que Jesus Cristo, ele morreu e de lá ele saiu até antes do tempo costumário para um criminoso, uma pessoa que morria na cruz do Calvário ficar. Jesus Cristo então cumpriu a sua missão, fazendo exatamente aquilo para o qual ele foi empenhado e comissionado para fazer pelo Pai. Nós vemos, irmãos, que a cruz de Cristo ela foi planejada desde a eternidade. Às vezes você olha a história de Jesus, você vê como foi a traição, como foi a crueldade dos soldados, como foi a traição do próprio povo judeu, não só de Judas, e toda a mentira, todas as falsas testemunhas, as verdadeiras fake news, né, que começaram ali, foi aplicado na vida de Jesus, e você fica injuriado, fica sem entender o que é aquilo tudo, irmãos. Parece que foi uma injustiça, humanamente falando, e de fato foi, mas divinamente não foi. O fato de Jesus Cristo ter passado por tudo que ele passou, até humanamente, injustamente, foi por causa do meu e do seu pecado. Mas não vamos chegar lá. Deus Pai já havia pensado e planejado que fosse exatamente desta forma. Nós vimos que todas as profecias referentes a Jesus Cristo foram cumpridas antes, durante esse evento e depois, e algumas vão ser cumpridas ainda no futuro, né, naquilo que vai vir pela frente. Mas todas elas, sem exceção de nenhuma, elas vão ser cumpridas. A cruz foi planejada, irmãos, desde a eternidade. Em 1 de Pedro, nesse texto que você vê aí na tela, no finalzinho do versículo 20, diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi concebido, ou conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Está falando, irmãos, de Jesus Cristo, que foi agora manifestado, mas ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele é Deus Filho. E porque o plano de salvar a humanidade já havia sido desenhado. Não foi surpresa para Deus falar: puxa vida, agora o que aconteceu? A humanidade pecou e agora me pegaram desprevenidos. Vou ter que fazer alguma coisa. De forma alguma, irmãos.
Nós vimos desde que Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com as folhas, lembra disso? E foi o símbolo da religiosidade, que é imperfeito, é finito e não resolve o problema. Deus então cobre eles com a pele de um animal, o primeiro sacrifício que Deus fez para cobrir pelo pecado do homem e da mulher. E esse animal, o cordeiro, que foi repetido desde o Velho Testamento, a simbologia do cordeiro, o inocente morrendo pelo culpado, foi agora cumprida na pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá para perceber, irmãos, como a cruz foi planejada desde a eternidade, não foi uma surpresa, irmãos. Gálatas 4,4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando nós lemos a história da natividade, do Natal de Jesus Cristo, nós vemos que Maria ficou grávida. Foi a única vez que uma virgem ficou grávida. Em nenhuma história da humanidade, se alguém falar que uma virgem fica grávida, eu vou duvidar. E você pode duvidar também, porque isso não acontece. Foi o único fato na história humana que uma virgem, esta Maria, ficou grávida. Depois ela teve outros filhos, José, mas esta foi a única ocasião do nascimento virginal, ela ficou grávida com o Espírito Santo, e Jesus Cristo então nasceu, 100% Deus, 100% homem. Mas não só Maria estava grávida para daqui a 9 meses ter o menino Jesus, mas a história da humanidade, irmãos, estava grávida. O que quer dizer isso? Não era hora de Jesus vir antes e nem depois, ele tinha que vir exatamente naquele momento, há 2023 anos atrás. Eu estou falando mais ou menos por causa de umas diferenças de calendário. 2023 anos atrás, a pessoa de Jesus Cristo deveria nascer, ser encarnada. Era a hora certa, politicamente, religiosamente, no mundo inteiro era a hora exata do Messias vir. O Messias tão esperado pelo povo judeu e tão ansiado pela criação veio. Gálatas 4. Apocalipse, o último livro da Bíblia, também fala, irmãos, a respeito do plano eterno de Deus. E adoraram-no, Apocalipse 13:8, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se Jesus aqui é visto em Apocalipse que foi morto desde a fundação do mundo, o que isso quer dizer, irmãos? Que não pegou Deus de surpresa. Desde que o mundo é mundo, desde que existiu, desde que começou, desde que o homem pecou, o plano já foi traçado. O plano já foi traçado. Jesus Cristo, além de ser antivisto e planejado pelo Pai, ele foi prometido no Velho Testamento. E a primeira promessa que fala de Jesus está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando o pecado entrou na raça humana. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Aqui Deus está amaldiçoando a serpente. Lembra? Ela foi usada pelo diabo para tentar Adão e Eva. E Deus começa amaldiçoando a serpente e falou exatamente isso para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, falando de Satanás, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Ou seja, o filho da mulher, ou seja, Jesus, que viria como 100% homem, viria da descendência humana, esmagaria a cabeça da serpente, enquanto que a serpente ferirás o calcanhar de Jesus. Satanás tinha um plano para interromper o plano maior de Deus. Ele sempre quis acabar com o plano de Deus. Por isso, irmãos, que ele quis acabar com a genealogia de Jesus Cristo, do povo de Deus. Por isso que quiseram matar a Moisés dos filhos dos hebreus, lembra? E Deus salvou, preservou. Por isso que quiseram matar Jesus Cristo quando ele nasceu, e Herodes mandou matar, eles fugiram para o Egito, lembra? Satanás sempre quis atrapalhar, mas foi frustrado todas as vezes. E na cruz do Calvário, quando provavelmente ele pensou que estava assim, ferido o calcanhar de Jesus Cristo com a morte, Jesus Cristo então dá o golpe mortal, esmagando a cabeça. Sabemos que Satanás ainda está solto, e ele vai ser preso e lançado no lago de fogo e enxofre. Então esse esmagar da cabeça é parcial, começou lá e vai ser concluído quando finalmente vai ser lançado onde foi reservado, desenhado e planejado para ele ir. Mas a promessa do Messias, de Jesus Cristo, está aqui. Aqui está falando da cruz.
porque o calcanhar do Messias seria ferido, ele seria machucado, ele seria moído, ele seria esmagado, irmãos. A cruz foi prometida. E qual que é o significado da cruz? É um assunto muito profundo, nós podemos pelo menos dar os primeiros passos a respeito. A cruz, irmãos, foi onde Jesus Cristo morreu, aquele objeto que para nós hoje tem um significado que não é tão ruim, não é verdade? Nós não entendemos o porquê que a cruz era algo tão horrível naquela época, sendo que para nós é usado até como um ornamento, né, numa corrente ou um símbolo em cima de um prédio religioso, ou até mesmo no púlpito de algum lugar. A cruz tem um significado. A cruz, de acordo com a palavra de Deus, ela é maldita, maldição. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aqui faz referência não exatamente à cruz, o símbolo de cruz, mas faz referência a qualquer postura de pendurar a pessoa, no caso aqui o hebraico, o hebreu. Em Deuteronômio, no Velho Testamento, vai falar que você não deveria pendurar um hebreu no madeiro. Aqui faz referência provavelmente até mesmo estaca de enforcamento, mas de qualquer forma, deixar exposto pendurado. De acordo com a lei, irmãos, Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, diz assim: quando também alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurastes no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então Deus estabelece essa lei para o povo judeu, de que se dentro do povo houvesse alguém digno de pena de morte, a pena de morte era essa. Hoje nós temos a pena de morte moderna, seria por letal, né, por envenenamento, que tem muito lá nos Estados Unidos, ou em lugares ou estados que é a cadeira, né, a cadeira elétrica. Ninguém fala que aquele é um símbolo bonito, a cadeira elétrica, é muito menos o envenenamento, né, para um criminoso, para um matador de série, para alguém que cometeu um crime horrível e hediondo. E aqui, irmãos, o equivalente no Velho Testamento era a pena merecida de pendurar a pessoa. E o hebreu, o judeu, não poderia, de acordo com a lei, passar muito tempo lá. Se ele morreu, deveria tirar e enterrar logo. Daí sim nós entendemos por que é que Jesus Cristo, quando ele morreu, eles tiraram Jesus logo. Ele morreu até antes da hora, porque se ele ficasse mais tempo lá, eles quebrariam a perna de Jesus, para que ele morresse asfixiado. Porque quando a pessoa morria crucificada, os médicos, os autores explicam que essa posição, para quem tinha sido torturado, a pessoa perdia o ar, ela ficava asfixiada, porque o corpo humano, a anatomia humana não foi feita para ficar nessa posição com o peso, né, segurando todo o ferimento. Ele morreria asfixiado, mas se não morresse, eles ajudariam a morrer logo, como? Quebrando a perna, porque eles ficariam se apoiando para poder levantar, puxar ar e voltar. É assim que eles conseguiam sobreviver com oxigênio, mas se quebrasse a perna, ia morrer logo. Jesus não precisou nem dessa ajuda, porque ele morreu antes da hora. Foi tanto sofrimento, nós vamos ver aqui hoje, irmãos, um pouquinho, tanto sofrimento, tanta dor, tanta agonia, que o corpo dele não aguentou. Ele morreu antes da hora. E maldito é a pessoa que é pendurada e passa muito tempo lá. Então a morte de Jesus, irmãos, era vista por todo mundo da época como maldito. É uma coisa de alguém morrer numa cadeira elétrica. Você não fala, olha que bonito. Não. Ele fez alguma coisa para merecer isso, na verdade. Você nunca imagina um inocente morrendo num lugar desse. Mas Jesus, ele foi morto lá. Ele se fez maldição, se fez pecado, mesmo sem ter pecado por nós. O significado da cruz, então, é maldição, irmãos. Mas também tem outro significado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De fato, o pecado levou Jesus à cruz, mas não o dele. O pecado levou o Senhor Jesus na cruz, mas não foi o dele, foi o meu, foi o seu pecado. Foi o pecado dos romanos, o pecado dos judeus. Foi o pecado da humanidade, pessoal. E
1 de Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Na carne, Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados, padeceu uma vez, não precisa morrer 2, 3 vezes, não precisa, como os animais do Velho Testamento, ser sacrificados anualmente pelo pecado do povo. Agora, o Cordeiro de Deus, uma única morte, vicária, ou seja, no seu lugar. A morte substitutiva, que foi no nosso lugar. É como se uma dívida tem que ser paga, e você tem que pagar, mas você não tem como pagar, alguém vai lá e paga por você. A justiça de Deus, amor, de um Deus santo, é tão grande que só a morte de alguém perfeito pode cobrir. A morte minha, a morte sua, a morte de toda a humanidade não pagaria, não cobriria a dívida que temos para com Deus santo, que criou um Deus perfeito, que criou o homem à sua imagem e semelhança e deu uma ordem e o homem desobedeceu. E hoje, irmãos, é falado hoje em dia para se rebaixar o nível de Deus, colocar um nível abaixo. Quando nós rejeitamos o presente de Deus para a salvação da humanidade, rejeitamos Jesus na cruz, nós estamos diminuindo o preço que Jesus Cristo teve que pagar por nós, irmãos. Foi muito sério a ponto de o filho dele ter que vir e morrer no meu lugar e no seu lugar. Não é para se brincar, por isso que devemos falar do Evangelho, irmãos, de forma simples e pura. Não precisamos adicionar e nem retirar nada. A mensagem do Evangelho é verdadeira, irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O significado, irmãos, é esse. E agora eu digo para você, quem é que matou a Jesus Cristo? Quem é que matou o Senhor Jesus Cristo? Mateus 26, 3 e 4. Algumas explicações, e eu posso dizer que todas elas estão certas, mas é fácil de você entender que quem matou Jesus Cristo foram os religiosos judeus, porque quando você lê a história, ou você até mesmo assiste um drama, um filme a respeito da morte de Jesus, você percebe que havia uma multidão de judeus ali, instigando e querendo que Jesus fosse morto. Esse texto diz: então os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Por que é que eles fizeram esse plano maligno, macabro, em querer matar Jesus, esse homem que veio, que obedeceu tudo, que curou pessoas, que fez milagres? O que isso incomodava? Por que isso incomodava tanto, irmãos? Mateus 27, 20 diz: mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus Cristo. Então, irmãos, aqueles homens estavam não só por trás da morte de Jesus Cristo, eles estavam instigando, estavam acusando Jesus Cristo de coisas. Jesus Cristo, então, quando ele respondia a perguntas a respeito de quem ele era, ele nunca falou declaradamente, claramente, mas foi o suficiente para o povo entender a resposta dele. E ele de fato era Deus, o Filho de Deus. João 11:48 diz: se o deixamos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Versículo 50: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Desde aquele dia, pois, consultaram-se para o matarem. Jesus Cristo, então, ele foi morto pelos religiosos judeus. Jesus Cristo, ele foi executado pelos romanos. Foi acusado pelos judeus, executado pelos romanos. Esse texto que está mostrando em Mateus 27, diz: e logo os soldados do presidente, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte, e havendo-o crucificado, repartiram suas vestes. Foram os romanos, irmãos, e colocaram a mão na massa. Enquanto os judeus acusaram, os romanos pegaram Jesus e fizeram tudo de mal fisicamente e zombaram dele. Aí você fala: então, pastor,
a culpa é dos religiosos judeus? Eu digo, com certeza, a Bíblia fala isso. Mas a culpa também é dos romanos, porque foram eles que executaram a morte de Jesus como Salvador. Outros podem dizer, talvez não foram os religiosos judeus, não foram os romanos, foi o próprio povo. E ali do povo tinham judeus e tinham estrangeiros também, com certeza, da região que estavam ali. Lucas 23 diz: mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui é este, solta-nos Barrabás. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Lembra, irmãos? Quando Jesus estava perante Pilatos, estava perante o sumo sacerdote, a multidão estava ali seguindo. E quando perguntavam para a multidão: o que vocês querem? Eles falavam: crucificam. Era costume naquela ocasião liberar um acusado, um preso, e soltar outro. Eles podiam falar: deixa Jesus ficar livre. Eles podiam, se eles quisessem, mas não, eles escolheram um criminoso, alguém que era assassino, Barrabás ou era, alguém que eles nem conheciam, para que Jesus fosse morto. Por quê? O que Jesus incomodava? Por que Jesus incomodava as pessoas? Da mesma forma que Jesus incomoda a mim, incomoda você. Eu digo isso de uma forma poética, porque ele não me incomoda mais. Ele me incomodava até que eu me arrependi dos meus pecados, até que eu me rendi e entendi que ele morreu por mim, que era para eu estar no lugar dele. Quando Pedro estava pregando o primeiro sermão dele em Atos 2, lembra? Pedro negou Jesus, mas Jesus deu chance para ele pastorear o rebanho. O primeiro sermão de Pedro, ele chegou lá em Atos 2 e falou: homens israelitas, e ele começa a pregar, e ele fala no versículo 23: prendestes, crucificastes e matastes Jesus Cristo pelas mãos de malfeitores, de injustos. Pedro foi corajoso, irmãos. Ele apontou o dedo para a cara de cada um lá dos israelitas e falou: vocês mataram Jesus. Mesmo que vocês usaram os romanos, mas a culpa é de vocês. Irmãos, o evangelho não é muito popular, sabia disso? Quem é que gosta que alguém bate na sua porta? Seja lá qualquer hora do dia, pode ser na hora melhor possível, em que você está até esperando. Na hora que você abre a porta e fala: você é culpado da morte de Jesus. Como você receberia essa pessoa? Mas, irmãos, é exatamente isso que é evangelismo. Nós falamos com graça, nós falamos com amor, mas nós temos que falar isso, porque esse é o ponto do evangelho que as pessoas precisam entendermos. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Eu matei Jesus. Não foram só os religiosos, não foram só os romanos, não foram só o povo, foi eu que matei Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3 diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 João 2:2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Irmãos, a morte de Jesus Cristo, ela é suficiente para todo mundo, mas ela só é eficiente para quem crê. Deus não tem falta de poder para mandar o Filho dele, que ele amou tanto, mandar para morrer e falar: só serve para alguns. Foi o suficiente. É um mar, uma imensidão de amor que cabe todo mundo ali, só que só vai aquele que entra, só vai desfrutar aquele que entra. Tem muita gente que vai perdida, irmãos, e que vai para o inferno, porque vai continuar rejeitando essa mensagem, rejeitando o Salvador, e é por causa disso que eles vão para o inferno. Mas devemos pregar até o último segundo de vida, até o último momento, porque essa é a tarefa do cristão, essa é a tarefa da igreja. Jesus Cristo não morreu à toa, irmãos. Aqui esse texto, 1 João diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Mas a morte só é eficiente para aqueles que creem. O presente está disponível, todo mundo pode receber o presente, mas é só aquele que crê, que recebe pela fé, é que vai desfrutar do presente da salvação. Então, por que Jesus morreu, sendo que nós todos somos culpados? Ele morreu por obediência ao Pai. Em Atos 2:23 diz: a este que foi
vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos. Ao mesmo tempo que temos a soberania de Deus, que enviou Jesus, que não pegou Deus de surpresa, Deus já havia planejado, determinado, e já sabia exatamente o que ia acontecer em cada detalhe. Tanto é que quando nós lemos a história de Jesus e fala isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta. Não era surpresa, irmãos. O profeta falou que ia acontecer, e de fato aconteceu. Tudo se cumpriu, tudo. Mas ao mesmo tempo, não foi só planejado por Deus, mas foi culpa minha e culpa das pessoas. É isso que está falando, irmãos. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Foi plano de Deus e foi pecado do homem. Foi culpa nossa, mas isso não pegou Deus de surpresa, irmãos. Deus sabia que precisava, que nós não conseguiríamos nos salvar. E por isso, irmãos, o único meio, o único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único jeito. Jesus Cristo, então, obedeceu a Deus que desenhou esse plano. Ele cumpriu tudo e veio fazer a vontade do Pai. E ele fez não por obrigação, ele fez por vontade própria, irmãos. Dá para perceber isso? Mesmo quando nós fazemos algo difícil, é possível fazermos porque nós queremos também. Jesus fez porque ele obedeceu ao Pai, mas porque ele também quis. Filipenses 2,8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Gálatas 1,4: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele se deu a si mesmo para obedecer ao Pai. Lembra aquela passagem que Jesus falou para os discípulos? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém tirou a vida de Jesus, irmãos. Interessante que aqueles homens zombavam de Jesus pendurado na cruz. Por que você não desce daí? Por que você não sai? Por quê? Simplesmente a resposta é porque eu não quero. Eu quero fazer isso. Eu vim fazer isso. E ninguém vai me interromper. Pedro quis interromper Jesus. E Jesus falou o que para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Lembra que Pedro quis prevenir Jesus de passar por isso? Mais uma tentativa de Satanás para que Jesus não experimentasse a cruz. Jesus falou não. Jesus se entregou, irmãos. Ele se deu. Ele se deu. Ninguém conseguiria segurar as mãos do Criador. O Criador se entregou. Ele, que é o Criador do universo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, que criaram tudo que existe, ele se entregou e se deixou nas mãos da criatura, para que a vontade do Pai fosse feita. Quais foram as acusações que Jesus sofreu? Em Mateus 27. Os romanos acusaram Jesus de sedição política, porque os romanos estavam preocupados com poder. Então, quando Pilatos estava lá e ouviu que o rei dos judeus poderia tomar posse, tomaria uma conta, ele pensou, pode ser um concorrente político do povo judeu. Por isso que quando Jesus Cristo foi morto, eles colocaram em cima da cruz, este é Jesus, o rei dos judeus. E em João fala em mais detalhes que eles colocaram essa placa em 3 línguas, em hebraico para o povo judeu entender, em grego para o povo grego entender, e em latim para os italianos, para os romanos entender. Então a mensagem estava dada, irmãos, e era colocada em cima de Jesus. Alguns falam que a cruz de Cristo podia ser só um poste, mas era impossível ser um poste, porque a crucificação, irmãos, foi um método cruel que os romanos adotaram dos fenícios. Era para pena de morte, era cruel, era o mais horrível que podia existir. E a cruz, ela tinha vários formatos. Tinha a cruz em X, que a pessoa ficava assim. Tinha a cruz em T, que havia só uma estaca em cima de um tronco. Tinha a cruz que era só um pau, que a pessoa ficava pendurada assim. E tinha a cruz que era a cruz que entendemos ser biblicamente a cruz de Cristo, que era uma estaca com uma transversal. E nós sabemos, irmãos, por evidência, além de passagens bíblicas, que tinha que ser esse último tipo de cruz.
cruz. Por quê? Para ter uma placa em cima de Jesus Cristo, não podia ser X, porque tinha que ter uma placa em cima. Não podia ser T, onde acabava aqui, porque Jesus estaria aqui, não tinha lugar para pôr placa. Bom, não podia ser um poste, porque Jesus estaria assim e a placa não caberia em cima da cabeça de Jesus. Tinha que ser assim. E o texto em que Jesus aparece para Tomé, ele fala: toca aqui nas feridas onde os pregos furaram minhas mãos. Se fosse um prego só aqui, irmãos, já mostra, mas falou pregos no plural, ou seja, 2 pregos. E as feridas foram mostradas. Então, por evidência, até mesmo de quem entende disso, podemos entender que a placa estava em cima, as mãos foram perfuradas, os braços e a perna onde ele se apoiava. Jesus Cristo foi crucificado. E as acusações foram então sedição política, rei dos judeus, zombando de Jesus. Outra acusação foi blasfêmia, e essa foi a pior. Mateus 27:40 diz: e dizendo, tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Várias ocasiões, irmãos, Jesus Cristo, ele falou, ele deu dicas de quem ele era. Ele é Filho de Deus. Quando ele disse em João, eu e o Pai somos um, ali, irmãos, eles queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque para o judeu isso quer dizer, eu sou igual ao Pai. Se você continuar lendo o versículo, você vai ver, versículo 33, os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, se fazes Deus a ti mesmo. Então, irmãos, quem se falava que era Deus, isso era blasfêmia. Os judeus queriam matar Jesus por causa da blasfêmia, mas o fato é, ele não estava mentindo, ele é Deus de fato. E as pessoas não receberam, em sua maioria, mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Irmãos, dá para ver então o sofrimento que Jesus passou, mas nós vamos parar por aqui. Nós vamos continuar domingo que vem e falar que o sofrimento da cruz de Jesus não começou só quando os pregos atravessaram as mãos dele. Começou bem antes, logo no jardim de Getsemane. O sofrimento emocional, espiritual e físico que ele passou explica a morte prematura que ele teve na cruz do Calvário. E tudo isso ele fez por mim e fez por você. Eu queria pular nos slides e ir para as perguntas de aplicação. É o último slide. Reflita comigo sobre tudo isso que Deus falou com você na palavra dele essa noite. Você compreende que só Deus tem a solução para o pecado e a morte eterna? Só Deus tem a solução. A humanidade tenta, através da religião, dar uma mãozinha para Deus. Ah, Jesus morreu na cruz, mas eu tenho que... E aí você preenche os 3 pontos. O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundícia. Nós somos pecadores, irmãos. Romanos capítulo 3 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, menos Jesus. Só Deus poderia trazer uma solução, e Ele o fez. Devemos, de fato, irmãos, receber como a solução de Deus como ela é. Você entende, irmãos, que só Deus podia fazer isso? Você compreende que Ele obedeceu plenamente ao Pai por causa da minha e da sua desobediência? Você compreende que Ele fez tudo isso por obediência a Deus que amou, esse Deus que amou o mundo inteiro? Ele fez também por vontade própria, não foi por pressão, não foi por opressão. Ele fez por obediência ao Pai e por vontade pessoal. Isso é amor, irmãos. E agora 2 perguntas bem pessoais. O que Jesus Cristo fez na cruz? O que isso é para mim? O que isso é para você? O que Ele fez na cruz só vai ter valor, irmãos, se Ele receber da nossa parte a fé devida. Jesus Cristo fez isso para que recebêssemos pela fé a obra perfeita dele, não a nossa obra que vai ajudá-lo, que não precisa de ajuda, mas receber a obra perfeita dele pela fé. A Bíblia fala que crendo nós somos reconciliados com Deus. Você acredita, você crê que isso Ele fez por você?
Ah, pastor, Jesus morreu pelos pecadores, mas você é o quê? Eu sou o quê? Nós somos pecadores, Ele morreu pelo meu pecado. Faça disso algo pessoal. Se você pega João 3,16 e coloca o seu nome ali, é um bom exercício, irmãos. João 3,16 é um versículo um dos mais conhecidos do mundo. Diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você colocar ali o seu nome, isso vai tornar pessoal, porque Deus amou o Fábio de tal maneira. Coloca o seu nome, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o Fábio crer, o Fábio vai ter a vida eterna. Agora você, Deus te ama, você crê, Deus quer que você tenha a vida eterna. Se você já recebeu Jesus como Salvador, você está sendo grato pelo que Jesus já fez, e você está usufruindo do que Ele já fez na cruz do Calvário. Se você nunca creu em Jesus como Salvador, você está assim como as pessoas que crucificaram Ele, olhando para Ele e fazendo pouco caso do que Ele fez. Nós achamos que é injustiça quando nós olhamos do lado de cá, mas nós fazemos injustiça quando nós rejeitamos Jesus Cristo que morreu na cruz. Então, irmãos, é importante lembrarmos dessa mensagem da cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos por essa mensagem de amor, mesmo que é algo tão cruel, tão doloroso, tão difícil de imaginar, essa morte maldita, essa morte injusta, humanamente falando, mas que foi justa aos teus olhos, porque era o preço para pagar pelo pecado da humanidade, Pai. Oramos, Senhor Deus, que o Teu Espírito venha manter na nossa mente aquilo que lemos hoje à noite, a Tua Palavra, que venha tocar, venha incomodar, venha encorajar, Pai, para que a fé seja depositada em Jesus Cristo. Se alguém hoje à noite que não crê em Jesus como Salvador possa entender essa mensagem, pelo pouco que vimos até agora, e já crer em Jesus como Salvador. Se alguém está aqui hoje à noite e nunca creu, que possa entender isso e crer no Pai. E aquele que já creu, que já recebeu Jesus como Salvador, que já disse com o seu coração: eu me arrependo dos pecados que levaram Jesus na cruz, e eu recebo a obra de Jesus por mim. Aqueles que assim fizeram, Pai, possam crescer nessa fé, possam levar essa mensagem adiante. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.